Kang vai estrear oficialmente o universo cinematográfico da Marvel em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, filme que vai estrear agora em fevereiro, eu já estou muito ansioso. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a origem dele, sobre os poderes dele, sobre a descendência e das outras variantes dele, como a que a gente viu no último episódio da série do Loki, o Immortus, beleza? Então se você saber mais sobre o personagem que vai ser interpretado aí pelo Jonathan Majors, vem comigo! Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu mundo. Kang é um personagem que mexe com um dos meus assuntos favoritos dentro da ficção científica, que seria a viagem no tempo e as consequências dela. Na minha opinião, juntar aí viagem no tempo com história de heróis é o casamento perfeito e vai prender minha atenção sem dúvida. Kang vai estrear Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que faz muito sentido, já que viagem no tempo no universo da Marvel, pelo menos inicialmente, tem a ver com o reino quântico, e pelo que a gente viu no trailer, ele vai estar lá dentro do reino quântico sendo o vilão do Homem-Formiga. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o histórico do personagem, sobre a origem dele, habilidades, descendência dele e por que ele é uma ameaça para não só um universo, como todos os universos e suas linhas temporais, para você ter uma base aí para ir lá no cinema, assistir Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, saber o que esperar desse personagem e perceber as mudanças que o universo cinematográfico da Marvel vai fazendo com os personagens ao decorrer dos filmes, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre esse personagem que é um grande problema. Kang é um personagem criado por Stan Lee e Jack Kirby na década de 60, é um personagem que vai e vem em linhas temporais diferentes. E para não ficar muito complicado aqui para a gente entender a história, a origem desse personagem, eu pesquisei bastante e vou contar aqui no vídeo a história da visão do Kang, a ordem cronológica da visão do Kang. Porque se eu for contar em relação às histórias, vai ficar muito complicado, que vai ser um vai e vem de linha temporal bagunçada, beleza? E para falar do Kang, a gente precisa falar sobre os antepassados dele, beleza? Então bora lá. O Kang é um personagem original do universo 6311. Nesse universo a Terra não teve o período da Idade Média. Eles tiveram uma grande evolução científica desde o início da humanidade, o que permitiu que eles visitassem a Lua pela primeira vez 900 anos depois de Cristo. Essa visita à Lua permitiu com que a humanidade criasse uma civilização na Lua também. Foram grandes avanços científicos, a paz reinou nesse universo por um bom tempo. Só que em um determinado dia essa paz acabou se cerrando e o povo, a colônia da Lua, acabou tendo uma rivalidade com a Terra e começaram uma guerra, deixando as civilizações da Terra e da Lua em grandes destroços, avanços tecnológicos foram perdidos e isso só teve fim porque um certo viajante do tempo chamado Nathaniel Richards, isso mesmo, pelo sobrenome você já deve desconfiar que ele é parente do Senhor Fantástico e mais ainda, ele é pai do Senhor Fantástico da Terra 616, que é onde acontecem as histórias principais do universo da Marvel, acaba indo parar nesse universo em uma de suas tentativas de viagem no tempo. Ele acabou parando no meio dessa guerra e ele ajudou essas duas civilizações a chegarem à paz e reconstruírem todos os avanços científicos que eles haviam perdido e também trouxe da Terra 616 informações de lá. Então ele acabou sendo considerado por todos naquele universo um grande herói, porque foi ele que ajudou a reconquistar a paz e reconstruir os avanços tecnológicos. E essa é a base que a gente precisa entender. Agora vamos para o futuro. Muitos anos depois, mais especificamente no século 30, nasce um possível descendente desse herói. Ele é batizado também de Nathaniel Richards e esse também é o que a gente conhece, o temido, o conquistador, o Kang. Nessa época, o Nathaniel Richards segue os passos do seu possível descendente, falando possível porque não é confirmado de quem ele é descendente, tá? Até existem indícios dentro das histórias da Marvel dele ser um possível descendente do Victor Von Doom. E o Nathaniel Richards desse tempo, do século 30, ele é muito inteligente, trabalha na área da robótica e é muito dedicado, é um ser genial. Só que num determinado dia ele sofreu um acidente que fez ele ficar hospitalizado por mais ou menos um ano. Nesses um ano, ele não ficou parado só descansando. Ele decidiu estudar os arquivos trazidos da Terra 616 pelo seu possível descendente, pelo herói dessa Terra, né? O Nathaniel Richards, o pai do Senhor Fantástico. Ele acabou se interessando mais por esses arquivos, conhecer o período de heróis, ver as ações que tinham naquela época, já que no seu universo, na sua época, é tudo muito parado, uma paz completa. Então ele acabou decidindo sair dessa monotonia e buscar um jeito de conhecer essa época tão desejada. Na sua busca por um jeito de voltar no tempo e conhecer a época e o universo que ele tanto se interessou, ele acabou achando a primeira máquina de viagem no tempo de Nathaniel Richards
e uns arquivos que ensinavam como usar aquela máquina. Ele consertou a máquina e mudou a sua parte externa para deixar ela mais parecida com uma esfinge. E com a máquina consertada, ele voltou no tempo para o Egito da Terra 616 e usou sua tecnologia e conhecimentos do futuro para se tornar um faraó, e assim ele fez por mais ou menos 10 anos. E é legal lembrar que nesse período ele teve uma desavença aí com um certo primeiro mutante da história, né? Um tal de Ansabanur, o futuro Apocalipse. No futuro da Terra 616, no século XX, o Senhor Fantástico, né, o Reed Richards, acabou estranhando umas escrituras, umas coisas diferentes que não deveriam estar naquele tempo, no Egito, no caso, e decidiu investigar. Com a tecnologia deixada pelo Victor Von Doom, que também tinha a tecnologia de viagem no tempo, que ele tinha abandonado no castelo dele depois de um confronto com o Quarteto Fantástico. Quando o Quarteto Fantástico voltou no tempo pro Egito, eles deram de cara com um certo faraó que sabia demais sobre o Quarteto Fantástico, sobre o futuro, tinha tecnologia avançada demais, falava o inglês fluentemente, e eles desconfiaram que ele era um viajante do tempo. Nisso, para corrigir a linha do tempo, o Quarteto Fantástico decidiu lidar com essa situação, derrotar o Ramatut, o faraó, e essa foi a primeira aparição do Kang na revista Fantastic Four número 19, de 1963. Só que no meio dessa confusão, ele acabou conseguindo fugir para o futuro da Terra 616 no século XX, onde ele ficou pelo espaço aí planejando o que ele ia fazer, até que ele deu de cara com Victor Von Doom, que disse a ele que ele era um descendente dele. Nessas conversas dele sobre descendência, eles acabaram desconfiando que eles poderiam ser a mesma pessoa, só que não lembravam por algum motivo. Ou o Victor Von Doom tinha ido para o futuro e se tornado Kang por causa da sua tecnologia, ou o Kang, o Nathaniel Richards, tinha voltado no tempo e se tornado o Victor Von Doom. Isso ficou tão confuso para eles que eles decidiram parar e focar no seu próximo passo. Nathaniel Richards, então, decidiu continuar sua viagem no tempo e foi parar numa linha alternativa do futuro, onde, baseado no visual do Victor Von Doom, né, do Dr. Destino, ele criou um traje avermelhado, colocou um capacete, um traje totalmente tecnológico e se denominou Centurião Escarlate. Nesse período, ele tentou usar os Vingadores dessa Terra alternativa que eu falei do futuro para bater de frente com os Vingadores da Terra 616 do período atual. Ele foi derrotado pelos Vingadores e decidiu voltar para sua época natal, para sua linha do tempo original. Só que por um problema com a sua máquina do tempo, ele acabou indo parar mais ainda do futuro, no ano de 4000, onde a humanidade tinha regredido, né, para a sua forma de bárbaro e usava tecnologias avançadas demais que eles mesmos não conseguiam controlar. O Kang aí então, Nathaniel Richards, viu a oportunidade perfeita de governar, né, de conquistar uma terra inteira só para ele. Já que ele possuía intelecto de gênio, conhecimento da linha temporal, tecnologia de diferentes períodos do tempo, então ele decidiu governar aquele planeta. Assim ele fez, ele criou um traje roxo e azul, como o traje padrão que a gente conhece ele, e se denominou Kang, o Conquistador, e foi aí que surgiu o nome dele. Ele governou, conseguiu conquistar aquela terra, se tornar o máximo, né, o rei, o imperador, tudo que ele queria, mandar e desmandar naquele período, só que ele achou meio ruim, porque para ele não tinha prazer nenhum em ser o líder e ser o governante supremo de uma terra sem futuro, porque naquela época, como eu falei, eles tinham regredido e a Terra tinha passado por diversas destruições aí, se tornando um período quase sem perspectiva de crescimento. Então o Kang decidiu então voltar no tempo e foi aí que ele apareceu pela sua primeira vez com o nome de Kang. Essa é a segunda aparição do Nathaniel Richards, só que é a primeira aparição dele com o nome de Kang, ou Conquistador. Foi na edição Avenger número 8 do ano de 1964. Nessa aparição ele voltou para Washington do século XX, onde ele fez uma ameaça aí para a humanidade inteira, dizendo que eles tinham 24 horas para se render a ele. Nisso, os Vingadores ficaram sabendo da ameaça e decidiram checar o perigo, quem era esse cidadão que se dizia vindo do futuro, e eles deram de cara com Kang, um ser tão tecnológico que deu trabalho para todos os Vingadores, chegou a capturar eles, menos a Vespa e o Rick Jones, né, que era um membro aí fanático pelo Capitão América, que conseguiu enganar o Kang e libertar os Vingadores que tinham sido aprisionados na nave do Kang. O Kang acabou sendo mais uma vez derrotado aí pelos Vingadores e decidiu continuar aí suas viagens no tempo. Nesse período ele começou a conquistar diferentes épocas, diferentes universos, períodos de tempos diferentes. E um certo dia ele se deparou que ele tinha criado com tudo isso basicamente um paradoxo, né?
criado várias versões alternativas deles de universos diferentes e períodos do tempo diferentes. Ele decidiu então, junto com outros Kangs, formar o Conselho dos Kangs, que tinha o objetivo aí de eliminar os Kangs que eles consideravam menos importantes, vamos dizer assim. Vários desses Kangs ele transformou em robô para complementar o seu exército. Nesse período também ele criou uma cidade chamada Cronópolis, juntando vários lugares em diversos períodos do tempo que ele conquistou. Depois disso ele acabou se tornando um vilão recorrente do Quarteto Fantástico, Vingadores, para diversos outros heróis, tá? Ele acabou se tornando inimigo dele mesmo, já vou contar agora mais pra frente, beleza? Outro ponto importante da história do Kang, que vale a pena falar nesse vídeo, é a sua fase como Imortus. É a versão mais velha de Nathaniel Richards, que cansou de todo esse período de conquista, guerra, caos, e passou a estudar apenas a fluidez da linha do tempo. Nesse período ele foi requisitado aí pelos Guardiões do Tempo, fizeram a ele uma proposta dele proteger a integridade da linha do tempo. Em troca, os Guardiões dariam a ele imortalidade, e assim ele fez. E por ele proteger a linha do tempo, ele acabou diversas vezes tendo que lidar com a versão dele mesmo como Kang. Já chegou a acontecer Imortus contra Kang e Ramatut e os Vingadores no meio de tudo isso. E assim foi. Vamos falar agora sobre os equipamentos e habilidades do Kang. Habilidades, o Kang não possui nenhuma habilidade em especial, nenhum superpoder, a não ser um intelecto de gênio, uma capacidade de pensar em estratégias incrível, ele é um excelente estrategista, possui também conhecimento, né, sobre a linha do tempo, sobre como manipulá-la, e possui a tecnologia necessária para isso também, que é o que faz dele uma ameaça. O Kang possui um traje, né, como eu falei para vocês, que foi inspirado no Victor Von Doom, que dá a ele habilidades sobre-humanas, como por exemplo, super força, habilidade de criar campos de força, manipular a gravidade ao redor dele. Para você ter uma noção, essa gravidade dele, esse escudo antigravitacional dele foi capaz de segurar até o Mjolnir do Thor. Capacidade de controlar a nave dele, né, a máquina do tempo dele, só com um pensamento. Então ele pode viajar no tempo só pensando com o traje dele. O traje dele também possui um kit de vitalidade, ou seja, consegue alimentar ele consegue fazer suas necessidades sem precisar ir ao banheiro por um período de tempo aí determinado. Agora, sobre as variantes do Kang, ele tem várias, justamente por essa inda e vinda em linhas do tempo, ele acaba alterando o próprio futuro, o próprio passado, sem que isso interfira nele mesmo. Cara, o Kang viajou tanto no tempo que ele se tornou um paradoxo vivo. O Kang tem uma versão dele chamada Rapaz de Ferro, uma versão mais jovem do Nathaniel Richards, que descobriu a ameaça que ele se tornaria no futuro e queria fazer de tudo para impedir. Nisso ele usou a tecnologia de viagem no tempo para voltar no tempo para o século 21 e avisar os Vingadores. E nisso ele acabou formando os Jovens Vingadores. Se inspirou no Homem de Ferro, começou a se denominar Rapaz de Ferro, começou a tentar impedir que ele se tornasse aquela versão dele. Também tem a versão dele como Ramatut, né, que foi o faraó do Egito aí por pelo menos 10 anos, teve um filho e se tornou aí, como eu falei pra vocês, um rival do En-Sabanur, o futuro Apocalipse. E também a história para outro vídeo, deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês, beleza? Deixa bastante like nesse vídeo também. Tem a versão dele do Imortus, como eu falei pra vocês, que é uma versão mais velha do Kang, cansou da destruição, cansou da guerra, cansou de tudo, decidiu só estudar a fluidez da linha do tempo e acabou sendo requisitado pelos Guardiões. Tem a versão dele também do Centurião Escarlate, que eu falei pra vocês, que foi na época que ele tinha acabado de conhecer o Victor Von Doom, começou a viajar pelo tempo, criou um uniforme baseado no dele, só que vermelho, também tecnológico, e usou os Vingadores alternativos para enfrentar os Vingadores e acabou perdendo. Então, basicamente, essas as três versões principais aí, mais famosas do Kang. Se vocês quiserem, pedirem bastante, deixarem bastante like, eu posso trazer aí versões diferentes do Kang e até mais detalhes sobre essas versões aqui que eu trouxe nesse vídeo, porque tem história para mais vídeos ainda sobre o Kang, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá bom? Isso me ajuda demais, vocês não têm noção, sério, de verdade, isso me ajuda muito. Não esquece de deixar um comentário dizendo o que você achou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, se você conseguiu entender, o que você não entendeu, que eu tento te explicar nos comentários, beleza? Também não esquece de se inscrever nesse canal se você não for inscrito, ativa o sininho, beleza? Para não perder as notificações. Você não é obrigado a assistir os vídeos, mas só de você ter o sininho ativado, você já recebe a notificação e já fica sabendo se o vídeo te interessa ou não, beleza? Também, galera, me segue lá no Instagram, está aparecendo aqui para vocês, @meumundo_YT, pra gente interagir bastante lá. E é isso, galera, muito obrigado de coração a todos que assistiram o vídeo até aqui, vocês são bravos demais. Eu só tenho a agradecer a todos e até o próximo.